Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Sou o professor Jarbas e vamos dar continuidade aqui no nosso curso prático de elaboração dos artefatos de contratação com apoio da inteligência artificial. Nosso curso ele é voltado para atender a Lei 14.133. E agora nós vamos adentrar então no módulo 2, que é no qual nós vamos tratar aí sobre o termo de referência. Como inicialmente já falamos, o nosso curso aqui ele é muito mais voltado para a parte prática do uso da inteligência artificial nesta elaboração dos artefatos, mas é claro que nós rapidamente vamos fazer aqui um apanhado da parte teórica, do termo de referência, apontando cada um dos elementos que compõem o termo de referência, e vamos utilizar como exemplo aqui a minuta padrão da Advocacia Geral da União, da AGU, tá certo? Já atualizada também de acordo com a Lei 14.133, tá certo, pessoal? Então, para nós darmos início agora ao assunto termo de referência, vou compartilhar este material, só deixa eu fazer um ajuste para a gente poder dar continuidade. Então, pessoal, como nós temos trabalhado aí nas aulas anteriores, principalmente no estudo técnico preliminar, é, nós vamos utilizar o agente especialista em contratações públicas que nós temos lá dentro do chat GPT como nossa ferramenta auxiliar de inteligência artificial para a elaboração agora do termo de referência. Sempre lembrando aquelas premissas iniciais, tá? Da responsabilidade nossa como servidores uh, em elaborarmos um termo de referência, ou enfim, todos esses artefatos da fase de planejamento, ainda que com o apoio da inteligência artificial, mas a responsabilidade por todas as informações são dos agentes que foram designados para procederem, né, ou para elaborarem todos os artefatos da fase preparatória, incluindo o termo de referência, tá bom? Como a gente, né, já tem tratado aqui, a inteligência artificial, ela nos dá um suporte muito bom, em termos de ampliar o nosso campo de visão, em termos de processar mais rapidamente todas essas informações, que principalmente no estudo técnico preliminar, onde a gente vai fazer levantamento de mercados, enfim, uma série de pesquisas. Aqui no termo de referência, tá? E agora já adentrando no termo de referência, o próprio documento, o termo de referência, ele vai o quê? Agora, pegando aquela solução mais viável, trazida lá no estudo técnico preliminar, no parecer conclusivo, especialmente do ETP, nós vamos trazer agora aquela solução e nós vamos desenhá-la por meio do termo de referência. Tá? Nós vamos adentrar num grau de detalhe maior aqui no termo de referência. Então, é normal que alguns aspectos que nós vamos tratar aqui no termo de referência, eles não constaram no estudo técnico preliminar, até porque não é a ideia nós termos documentos com informações redundantes, tá? O que nós vamos trazer do estudo técnico preliminar para o termo de referência são as informações referente àquela solução que agora nós vamos contratar, tá bom? É claro que também as informações de sustentabilidade, as informações, os requisitos, tudo isso vem para o termo de referência, porém agora num grau de detalhe maior, tá certo? Então, o que que é o termo de referência? Tá? É um artefato típico da licitação, esse que já é bastante conhecido dos colegas da administração pública, e ele tem como objetivo dar os parâmetros e os elementos descritivos do objeto que será contratado. Então, o termo de referência é aquele documento, como inicialmente eu falei, ele vai desenhar todas as regras, tá, da nossa contratação, desde o primeiro elemento, que é o objeto da contratação, o prazo de vigência, os prazos de entregas, os requisitos funcionais e não funcionais, que a gente comentou também lá no estudo técnico preliminar,
vão estar aqui dentro do nosso termo de referência. O modelo de execução do contrato, o modelo de gestão da contratação. Aqui no termo de referência, nós já temos que ter também a questão da reserva orçamentária para este objeto a ser contratado. Enfim, nós podemos trazer aí é uma regra interna que vocês têm que avaliarem no órgão de vocês, a questão das penalidades, tá? As sanções. Por exemplo, se na minha contratação que eu estou elaborando ela não terá termo de contrato, então as regras de sanções em caso de descumprimento do estabelecido no termo de referência precisa já estar contido no próprio termo de referência ou no edital da contratação, tá? Mas quando a gente faz uma contratação mediante um substitutivo do termo de contrato, né? Normalmente utilizamos a nota de empenho, tá? O termo de referência ele passa a ser o termo contratual, entre aspas, aqui dizendo, porque é no termo de referência que estarão todas as regras, tá? A serem cumpridas por ambas as partes, inclusive como será feito o recebimento do objeto, né? O prazo para o recebimento, o prazo para pagamento, enfim, tá? Então nós temos que ter um cuidado nessa elaboração dos artefatos. Quando eu tenho termo de contrato, então essas regras normalmente elas constam lá do termo de contrato, na minuta do termo de contrato. Contudo, se né, uma contratação de entrega imediata, né, de valores assim que não que de valores menores, mas que também não deixam responsabilidades para as outras para outra parte, desculpa, de algum cumprimento e que seria necessário nós termos aqui então um termo contratual, nós podemos utilizar alguns dos substitutivos de contrato, tá certo? Enfim, então nós temos que tomar o cuidado de quando nós teremos somente o termo de referência ou nós também teremos ainda a minuta de contrato, tá bom? Enfim, no caso de licitações de obras e serviços de engenharia, tá, nós ainda teremos então a elaboração do projeto básico, tá? Em nível federal, o que tem acontecido? A equipe de planejamento faz o termo de referência e o projeto básico ele é um anexo do termo de referência, porque o projeto básico ele é uma peça estritamente técnica elaborado por profissionais ali de engenharia, arquiteturas, técnicos dessas áreas, tá? Então, uh, aumentando aqui, tá? Então, o projeto básico ele passa a ser um anexo do termo de referência. Por quê? Porque no termo de referência permanecerão as regras administrativas, tá? Como a forma de recebimento, o crédito orçamentário que vai cobrir aquela contratação, tá certo? Enfim, todas essas, a modelagem da gestão de contratações pode manter se ali no termo de referência, tá bom? E aqui nós temos também alguns acórdãos do próprio Tribunal de Contas da União, tá? Onde eles falam da necessidade, tá? De nós termos o termo de referência, alguns cuidados que nós precisamos ter também na elaboração dos termos de referência, tá? Então, por exemplo, aqui, evitar especificações excessivas, tá? O que que acontece? Quando a gente começa a detalhar demais o termo de referência, nós podemos estar também restringindo o mercado, tá? Restringindo competitividade, tá? Ou até mesmo direcionando para algum tipo de serviço, ou direcionando para algum tipo de bem. Aceitação de equipamentos diferentes, tá? Então, o termo de referência, como a gente acabou de falar, né? Ele é a regra, tá? Da contratação. É nele que os requisitos vão estar previstos, o objeto vai estar já ali estabelecido. Então, a aceitação de um equipamento diferente da proposta, tá? Com características inferiores, especialmente, tá? Ao que está definido no termo de referência, afronta, é claro, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Depois, mais
um acórdão aqui do Tribunal de Contas, né, que diz que o pregoeiro não deve ser responsabilizado pela ausência no edital de critérios objetivos para a desclassificação da proposta, uma vez que não cabe ao pregoeiro elaborar o edital e o termo de referência, tá? Então, a equipe de planejamento, a equipe da fase preparatória, que é essa que, né, o nosso, que nós estamos conversando, tá? É essa equipe que é responsável por estabelecer os requisitos e desenhar, como a gente falou, todo esse objeto por meio do termo de referência, que é, como o próprio nome diz, o referencial, tá? Agora escrito, formalizado, mas é o referencial daquilo que a gente quer, ou que a gente não quer, não, na verdade, que a gente demanda para resolver o nosso problema, tá bom? Vamos agora já para uma prática, então, seguindo aqui os elementos que compõem o nosso termo de referência. Então, aqui nós temos um prompt inicial que nós vamos colocar lá no nosso GPT, tá? Para que ele entenda que nós acabamos a elaboração do termo de referência e nós vamos agora trabalhar com o. Desculpa, nós acabamos o estudo técnico preliminar e agora nós vamos elaborar, então, o termo de referência. Então, só para que ele mude, tá? Após elaborarmos o estudo técnico, você, né, que é o robô, vou tirar essa palavra, deve elaborar por seção, de acordo com as informações que receberá, um termo de referência conforme o modelo que consta da sua base de conhecimento. Então, como eu falei, o modelo que está na base de conhecimento do nosso GPT é o modelo da AGU. Então, aqui ele já está se conscientizando com a nova situação, com o novo documento que ele vai elaborar, ou que nós vamos elaborar com o apoio da inteligência, tá certo? Então, ele já vai dizer aqui identificação do objeto, tá? Depois, a justificativa da contratação, uma descrição detalhada deste objeto, o local, as condições de execução ou de entrega, obrigações da contratada, gestão e fiscalização do contrato, estimativa de custos, critérios de sustentabilidade e assim por diante. Nós vamos agora também orientando ele para que nós consigamos elaborar o nosso termo de referência. Bom, o primeiro elemento que nós temos aqui no termo de referência é, então, a definição do objeto, tá certo? Seguindo, claro, como eu falei, a IN 81/2022 do Governo Federal, tá? Nessa definição do objeto, nós temos que incluir o quê? A natureza, os quantitativos, o prazo do contrato, tá? A possibilidade de prorrogação, tá certo? Então, nós temos na Lei 14.133 a possibilidade de termos contratos de até 10 anos de prestação de serviços contínuos, tá? Então, 60 meses mais 60 meses. Então, aqui nesse momento do termo de referência, é claro que isso embasado pelo meu estudo técnico preliminar, eu já vou definir qual é a vigência dessa minha contratação e a possibilidade ou não da prorrogação, tá? A especificação desse objeto, e aí, é claro, no caso da União, eles estão dando preferência ao catálogo eletrônico de padronização, que ainda está sendo elaborado, ampliado, tá? Já temos alguns produtos catalogados, mas ainda creio que nós demoraremos, né, algum tempo aí para termos um quantitativo de bens catalogados, tá? Indicação dos locais de entrega dos produtos, as regras para os recebimentos provisórios e definitivos, tá? Especificações de garantia, condições de manutenções, assistência técnica quando necessário, tá bom? E aqui trouxe, então, as anotações constantes lá daquela minuta, né? Aquisição nos termos da tabela abaixo, e aí logo abaixo ali vai ter uma tabelinha constando cada um dos bens, a quantidade, e aí os quantitativos, tá certo? Para fins de definir melhor o objeto que está sendo contratado, tá? A questão de caracterização de ser um bem comum, desculpa, um bem comum ou um bem de luxo, tá? Então nós precisamos caracterizar isso, já tá, precisa ser deixado evidente lá no estudo técnico preliminar,
tá bom? Uma vez que nós temos aquelas soluções de mercado que nós identificamos lá naquele momento, tá? A partir dos requisitos ali estabelecidos, nós já vamos perceber se aquela aquisição ela tende a ser uma aquisição de luxo ou uma aquisição comum. Em regra, nós fazemos sempre aquisições comuns, tá? Excepcionalmente, tá? Pode haver uma aquisição de um bem de luxo, mas aí também nós temos que ver verificar, na verdade, as nossas regras internas, os nossos regulamentos internos. E aqui eu deixei, então, no nosso material, dois prompts pré-estabelecidos para nós, utilizando do nosso agente de contratação, podermos já definir aqui por meio, com apoio, né, desse nosso agente, definir o objeto da nossa contratação. Então, aqui o comando, sempre aquele comando, a ordem, tá? Defina, estabeleça, sugira, tá? Defina o objeto da contratação de aqui faltou, né? Contratação de serviços. Espera aí, deixa eu verificar no material aqui de vocês. Ah, sim. Depois eu vou corrigir esse material aqui para vocês, tá bom, pessoal? Na verdade, seria esse aqui, tá? É esse aqui. Vou colocar aqui, inserir aqui. Então, tá? No material de vocês aí já vai estar o prompt correto, tá bom? Então, defina o objeto para a contratação do serviço de transporte como motoristas de dedicação exclusiva, incluindo a natureza do serviço, os quantitativos necessários, o prazo do contrato e a possibilidade de prorrogação. Prorrogação prorrogação. A resposta deve detalhar o objetivo do serviço, os tipos e o número de veículos, locais de atuação, tá? Lembrando que nós estamos falando, né, do município, da prefeitura do município de Alecrim, tá? Prefeitura, com foco em atender a demanda de deslocamentos, tá? Vamos dar agora esse comando para o nosso GPT e vamos verificar aí o que ele nos sugere, tá, como objeto da contratação. O objeto da presente contratação é a prestação de serviço de transporte de motoristas com dedicação exclusiva para atender as necessidades de deslocamento de servidores e autoridades do município de Alecrim. Tá? Esse serviço visa proporcionar mobilidade, eficiência, segurança e continuidade, né, com foco na demanda em transporte. Bom, natureza do serviço. Trata-se de uma contratação de serviço contínuo, transporte rodoviário, com motoristas qualificados, veículos adequados, tá? Diferentes tipos de deslocamento quantitativos necessários. Então, ele já trouxe veículos de passeio são três, tá? Capacidade de até cinco pessoas, uma van, motoristas dedicados são cinco motoristas, tá? Três motoristas exclusivos para o veículo administrativo, um motorista para a van e um motorista para a reserva. O prazo do contrato, inicialmente em 12 meses, tá? Aqui eu posso fazer esse ajuste. Aí, se a equipe de planejamento entender que é possível fazer uma contratação com prazo maior, é só fazer esse ajuste, tá? Com a possibilidade de prorrogação em períodos sucessivos, com interesse da administração e mediante avaliação de desempenho, tá? Então, se a administração avaliar que o serviço está sendo bem prestado e há necessidade ainda de permanecer com aquele serviço, faz sim, então, a prorrogação. O objetivo aqui do serviço, os locais de atuação, as áreas urbanas, rurais, deslocamentos intermunicipais. A resposta foi boa, mas eu percebi que aqui nos quantitativos faltaram os motoristas de veículos de carga, tá? Veículos de carga e também os motoristas de ambulância, tá? Que nós tínhamos lá na nossa situação anterior, lá do estudo técnico. Então, eu vou falar aqui para ele, inclua os motoristas de veículos de carga
São dois motoristas, né? Dois motoristas e motoristas, motoristas de ambulância. Também dois motoristas, pelo que eu me recordo, dois motoristas. Então vamos fazer esse refinamento no prompt, tá? Para que ele faça aqui o ajuste na resposta e aí sim nós teremos uma resposta adequada com o que se espera. Vamos verificar. Definição do objeto, é prestação de serviço de transporte, para o motorista, dedicação exclusiva. Aqui ele não mudou, tá? Vamos ver os quantitativos aqui, se ele fez os ajustes. Ah, já fez aqui os ajustes, tá? Então, veículos de carga, dois veículos de carga leve, transporte de materiais e equipamento entre as unidades da administração e duas ambulâncias, tá? Aqui, ele já também estabeleceu os requisitos para o motoristas, tá, de carga, habilitação C ou superior, talvez teria que ser uma D, aí nós temos que ver o caso concreto, tá? Motorista de ambulância ele já trouxe, categoria D, veículos de emergência, que também tem um curso específico para isso. Já os demais motoristas seguem aqui como requisito de uh, categoria, categoria B, tá? Vamos pedir para ele inclua ainda os quantitativos de veículos administrativos e da van que deverão ser fornecidos pela contratada. Tá? Lembra que a gente, no nosso estudo técnico preliminar, ele concluiu que a melhor contratação seria de forma unificada, tanto o serviço dos motoristas quanto também os veículos, tá certo? Os veículos administrativos e a van, né? A ambulância e os veículos de carga nós temos no nosso município. Vamos ver aqui, está fazendo os ajustes, tá? Quantitativo agora já fez sim, então os ajustes incluindo os veículos e aqui também os motoristas, né? A van, tá? A van com 12 passageiros, tá certo? Então, nós temos aqui já um objeto bem satisfatório para o nosso termo de referência, tá certo? Pessoal, local de atuação, tá? Posso fazer também o refinamento aqui dizendo que os motoristas deverão permanecer em determinado local, já lá na minha unidade, tá? No meu órgão, né? Sendo disponível, ficando ali disponível para as demandas que surgirem, tá bom? Pessoal, para o nosso bloco não ficar tão extenso, esse primeiro bloco, vamos encerrar por aqui e daqui a pouco demos continuidade.